Bom dia, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulos 8 e 9. Capítulo 8, acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ele está tratando aqui da questão que surgiu, da polêmica que surgiu na igreja de Corinto a respeito da comida sacrificada a ídolos. Na igreja de Corinto tinha muitos templos pagãos e nesses templos eram sacrificados animais e depois aquela carne daquele animal era distribuída, era na maior parte das vezes levada para o mercado e vendido ao público. E aí os cristãos ficaram naquela dúvida, bom, mas nós podemos comer essa carne? Essa carne é aquela que foi sacrificada lá no templo da deusa Diana, da deusa Afrodite. Na cidade de Corinto tinha um grande templo da deusa Afrodite. Então ficou aquela dúvida, não pode, porque isso é carne sacrificada a ídolo, né? Tem maldição no meio disso aí. E aí o Paulo está escrevendo, explicando que a primeira coisa que ele fala é: reconhecemos que todos somos senhores do saber. Tem um certo tom de ironia aqui. Paulo utiliza muito o artifício da ironia, porque é claro que ninguém é pleno senhor do saber, mas os coríntios se achavam. Lembra, são gregos mergulhados naquela vaidade da filosofia grega, e então eles ainda têm muito desse resquício da sabedoria. Mas aí o que ele fala? Olha, o saber, a sabedoria, ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Ou seja, não existe o conhecimento perfeito. Verso 4, ele entra no assunto. No tocante à comida sacrificada a ídolos, primeira coisa, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada no mundo. Não há senão um Deus. Ou seja, só existe um Deus e esse ídolo aí não é nada, não representa nada. Tá? Para nós, há um só Deus. Verso 7, entretanto, veja só, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo servir de tropeço para os fracos. Então, o ponto do apóstolo Paulo é bem claro. Ele entende que não tem problema em comer aquela carne sacrificada, porque aquele ídolo não é nada, aquilo não vai trazer nenhuma maldição, não vai trazer nenhum problema, não é pecado comer daquela carne, a pessoa não participou lá do culto pagão, do sacrifício àquele ídolo, a pessoa foi lá no mercado e comprou uma carne para comer em casa. Então ela não tem nenhum pacto, nenhum relacionamento espiritual com o que foi feito lá. Então ele não vê problema nisso, mas ele vê problema
naquilo que pode causar de escândalo nos que são fracos da fé. Ele diz aqui no verso 7 que alguns, né, que estão convertendo agora, que estão chegando na igreja agora, no cristianismo, ainda não têm esse entendimento e por causa da familiaridade com o ídolo, ou seja, eles ficaram muito tempo servindo a esses ídolos, esses falsos deuses. E aquela carne eles comiam de modo religioso ali, né? Como um meio de adoração para aquele ídolo lá. E agora, se ele for comer, ele vai ainda achar que tem alguma coisa a ver com aquilo. Então, para ele, né, ele vai estranhar, vai ser ruim para ele. Tá? Então, por conta disso é que o apóstolo Paulo fala, olha, se você for comer e isso for causar escândalo naquele que é fraco na fé, então não coma, porque nós não podemos servir de tropeço para outros. No final do verso 12 aí, ele diz que fazer isso é golpear a consciência fraca dessas pessoas. E isso é um pecado contra Cristo. Né? Jesus advertiu para não fazer tropeçar um desses pequeninos, desses fracos na fé. Não. Nós não podemos servir de escândalo para eles. Então, o problema em si com aquela carne sacrificada não existe, mas tem que estar atento para não servir de escândalo para outros. Entramos no capítulo 9 e no capítulo 9 ele faz uma defesa dos direitos dele como apóstolo. Parece-me que alguns estavam questionando ele a respeito disso e ele faz a sua defesa aqui. Verso 2: se eu não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês. Verso 6: ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Talvez porque alguns estavam achando que não poderia dar algum dinheiro, alguma oferta para ele. E ele está aqui falando, olha, mas os outros fazem isso, só eu e Barnabé que não podemos? Né? Verso 13: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu já, na minha caminhada pastoral, eu já me deparei com pessoas questionando a respeito do sustento pastoral. Como se achasse que pastor não deveria ganhar para fazer isso. Tem muitos pastores que são os chamados bivocacionados, ou seja, eles têm uma dupla vocação. Eles trabalham como pastor, mas trabalham também nas suas outras atividades. Eu, por exemplo, eu sou formado na área de eletricidade, sou engenheiro eletricista. E exerci essa profissão por muito tempo, até que o Senhor me convenceu a ir para o seminário, dedicar ao ministério pastoral. E assim eu fiz, abandonei a engenharia e fico por conta exclusiva do Evangelho, para exercer o trabalho pastoral.
E não dá tempo. Eu não sei como que pastores conseguem ser pastor e ainda ser outro profissional. Como é que eu conseguiria ser um pastor e ainda trabalhar como engenheiro? O horário comercial das 8 da manhã até às 6 da tarde. E a gente sabe que mesmo no meu último trabalho como engenheiro, no mínimo 2 vezes por semana tinha reunião à noite, e muitos pepinos, problemas que aconteciam que exigiam que ia além do horário, né? E os plantões que a gente tinha que fazer, porque a parte elétrica não para, né? Roda 24 horas. Enfim, seria muito complicado ser pastor e trabalhar na minha área. Por isso eu me dedico de tempo integral ao ministério pastoral. E o que ele diz aqui é que, cadê? Verso 14, ordenou o Senhor que os que pregam o evangelho vivam do evangelho. Então assim a gente faz, né? Assim faz a maioria. Mas ele, veja só, verso 15, ele diz o seguinte: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. Ele era um bivocacionado. Ele vai falar em outra parte das suas cartas que ele pregava o evangelho e trabalhava na profissão dele. Ele era um fazedor de tendas, né? Então, ele não se dedicava somente à pregação do Evangelho. Verso 16: sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu também faço dessas minhas palavras. Fui chamado para pregar o Evangelho. Mesmo antes de ser pastor, eu já pregava o Evangelho, e mesmo quando deixar de estar à frente de uma igreja, continuarei pregando o Evangelho. E espero que você também esteja pregando o Evangelho dentro da sua capacidade. Amém, queridos? Vamos parar por aqui, que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor, bendito é o teu nome, agradecemos por tua palavra, por teu chamado e o teu sustento sobre nós e nossas famílias. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.